Olá, meu nome é Marcos Vinícius de Araújo Cabral, sou discente da Universidade Federal de Rondonópolis, do curso de Zootecnia. E este será um seminário da matéria de nutrição de não ruminantes, com o tema trigo. Falando da produção do trigo no Brasil e no mundo, na classificação mundial, os maiores produtores de trigo são, em primeiro lugar, a China, com 137 milhões de toneladas por ano. Em segundo lugar, a União Europeia, com 134,3 milhões de toneladas por ano. A Índia, com 110,5 milhões de toneladas por ano, em terceiro lugar. E em quarto e quinto estão a Rússia e Estados Unidos. O Brasil encontra-se na 15ª posição, com uma produção anual de 8,4 milhões de toneladas por ano. A estimativa da safra atual é que sejam plantados 223 milhões de hectares e estima-se que sejam coletados 783 milhões de toneladas. Já na classificação brasileira, dão-se destaque aos maiores produtores para o Paraná, com a produção de 3,6 bilhões de toneladas por ano, e o Rio Grande do Sul, com 2,8 bilhões de toneladas por ano. Esses dois representam 86% da produção interna do Brasil. Na safra de 2023-24, estima-se que sejam plantados 3.473 milhões de hectares, com uma produtividade de 2.331 quilos por hectare, e estima-se que sejam colhidos 8.096,8 milhões de toneladas. Como o consumo interno do Brasil é de 12 milhões por ano, vai precisar fazer a importação de 6 milhões de toneladas, já que 2 milhões das produção de trigo do Brasil, que são referentes aos 8 milhões, 2 desses milhões serão para exportação. Então, para saciar o mercado interno, vai precisar fazer a importação de 6,200 milhões de toneladas. Falando das características do trigo, nos seus fatores nutricionais, destaca-se que ele pode ser uma fonte de energia com carboidratos de fácil digestão, como o amido. Ele fornece uma proteína de qualidade, dando destaques para aminoácidos de lisina e metionina, e vitaminas e minerais, vitaminas do complexo B e fósforo e manganês como minerais. Aqui está uma tabela falando o valor nutricional do trigo. E apesar dos benefícios deles, também tem os seus fatores antinutricionais, como o ácido fítico, que ele acaba reduzindo a disponibilidade do fósforo, do cálcio e de outros minerais. Há também os inibidores de tripsinas, que eles acabam interferindo na digestão das proteínas, e nas micotoxinas, que quando mal armazenados, eles podem ser contaminados por fungos e acabar prejudicando a saúde dos animais. E há também os arabinoxilianos e os beta-glucanos, que eles estão presentes na casca, que acaba dificultando a digestão por aumentarem a viscosidade intestinal, reduzindo a eficiência alimentar. E agora falando dos processamentos do trigo. Antes de qualquer processamento, o trigo ele passa por uma limpeza para remover as suas impurezas, como palhas, pedras, terras e grãos de outras plantas. São feitos através de peneiras, separadores de ar e máquinas magnéticas. Já no seu condicionamento, adiciona-se a água para que haja um ajuste na umidade do grão e também para facilitar a separação do endosperma e de suas camadas externas. Eles ficam armazenados em condições controladas para unificar a umidade do grão. Já na moagem, passará por 3 processos, que vai ser a quebra do grão, que eles vão ser triturados em cilindros metálicos que separam o endosperma do germe. Logo em seguida, eles vão passar pela peneiração, para ser separados os endospermas do germe e do farelo, que assim vai acabar gerando seus diferentes tipos de produtos. A partir disso, então, os produtos serão embalados em condições controladas para evitar as contaminações e também serão armazenados em ambientes secos e ventilados para evitar o crescimento de fungos. Agora, falar sobre a apresentação do artigo científico. Um artigo em inglês que eu achei e ele é do ano de 2014. Sua tradução, ele fala sobre o desempenho do crescimento, a utilização de nutrientes e características da digesta em frangos de corte, alimentados com dietas de milho ou trigo, sem ou com suplementação em chilanase. Chilanase, que ela é uma enzima exógena
que ela é capaz de decompor a hemicelulose, transformando em xilose. Resultado de discussão. Essa tabela ela avalia o ganho do peso corporal, o consumo da ração e o ganho da ração, com as dietas com trigo e milho com e sem chilanase. Bom, nos tratamentos controles, as aves que consumiram as dietas à base de trigo tiveram um melhor ganho do peso corporal, no consumo da ração e no ganho por ração, do que aquelas alimentadas com a ração à base de milho. Já nas dietas com chilanase, repetiram-se esses resultados, com o trigo sobressaindo o milho, só com a exceção do consumo de ração. Já nessa tabela, estão os resultados das composições das rações. Nela se destacam os valores de arabinose e da xilose, solúvel do trigo, por serem em quantidades 5 vezes maiores que nas rações de milho. Elas são as NSPs, que são os polissacarídeos não amiláceos, que são componentes das paredes celulares, como a celulose, hemicelulose, pectinas, iluninas e as gomas. Elas têm o efeito de aumentar a saciedade por mais tempo do animal, tem a formação de gel em meio aquoso e também ela tem uma taxa de passagem maior do que a dos outros alimentos. Nessa tabela, ela aborda os resultados da digestibilidade. Bom, os resultados encontrados na pesquisa foram bem inesperados devido ao trigo ter uma maior fibra solúvel em sua composição e também porque ele acaba aumentando a viscosidade do intestino. Ele tende a ter um baixo desempenho de crescimento em relação aos animais não viscosos, como o caso do milho. Bom, como os dados da digestibilidade não teve referências excetas pelos os valores da gordura, isso sugere que o desempenho superior do trigo em relação ao milho não possa ser explicado pela digestibilidade e retenção dos nutrientes. Uma explicação plausível é que ela pode ser a melhora da saúde e da função intestinal medida pela atividade microbiana. A composição dos NSPs pode alterar a microbiota intestinal, como nos animais alimentados com as dietas à base de trigo com chilanase, pois há uma maior concentração de Escherichia coli e de lactobacillus que disponibilizam mais ácido acético e butírico, que é como está representado na tabela. E também devido ao fato do ácido butírico estar associado a estimular a secreção de enzimas digestivos, na modificação da microbiota, melhora da integridade epitelial, no seu sistema de defesa, reparos e regulação negativa da violência bacteriana, isso pode explicar, em partes, o desempenho do crescimento superior de animais que foram alimentados com dietas à base de trigo sobre os animais alimentados com dietas à base de milho. Bom, aqui estão as referências que eu utilizei para fazer a pesquisa e os comentários do trabalho. E esse é o final. Muito obrigado pela sua atenção. Valeu.